Uma a cada 3 escolas de medicina que fizeram a prova do Exame Nacional dos Médicos não conseguiram ter nota mínima dos seus alunos nessa prova. Apesar disso ser assustador, para mim não foi nenhuma surpresa, e para quem está acompanhando o rumo da educação médica, isso não deveria ser nenhuma surpresa. 13 mil profissionais. Esse é o número de médicos que estavam no último ano da faculdade de medicina, que não tiraram a nota mínima de 60% e em breve vão estar com carimbo na mão e atendendo no pronto-socorro. O CFM até falou que vai tentar barrar a aquisição do registro desses profissionais, mas a grande verdade é que nada vai acontecer. E mesmo que acontecesse, se esse ano 13 mil tiraram essa nota, quantos vocês acham que nos últimos 10 anos também não tirariam uma nota tão ruim? A diferença é que a prova não existia, mas a educação médica não mudou muito nos últimos 5 anos, ela mudou nos últimos 20. Na verdade, criar uma faculdade de medicina, abrir uma faculdade de medicina, era praticamente impossível. Você precisava ter muito dinheiro, precisava ter um hospital que ia ser vinculado a essa faculdade de forma direta, próximo da faculdade, precisava ter um corpo docente gigante e abrir uma turma pequena, com poucos alunos. Custava caro, dava trabalho e não tinha tanto retorno financeiro. E mais do que isso, não tinha tanta gente com dinheiro para pagar uma faculdade particular. E na prática, quase nunca abriu uma faculdade nova. Mas, em meados de 2010, as coisas começaram a mudar. Na ânsia de trazer médicos para o Brasil, teve médico cubano vindo para o Brasil, teve o Revalida que ficou mais acessível e teve a expansão de escolas médicas. Primeiro começou com o FIES, algumas regras mais afrouxadas, algumas faculdades novas, nada muito assustador, mas nos últimos anos as coisas ficaram muito estranhas. A maioria das faculdades de medicina tem poucas vagas, ou tinha 60 alunos, 40 alunos. Quando eram mais vagas, os grupos eram bem pequenos. Eu que sou da UFMG, por exemplo, minha faculdade tem 160 alunos, só que os nossos grupos de internato são de 10, 8 alunos, um professor para cada pequeno grupo, professor olhando no nosso olho, a gente tem cadáver para poder dissecar na aula de anatomia. E agora, faculdades que antes tinham 60 alunos passaram a ter 600, sim, 600, 10 vezes mais alunos. Medicina não é um curso que dá para ser feito num grande auditório, onde você projeta uma aula e ensina coisas teóricas para os alunos. Não se você quer médico bem formado. Você precisa ter tempo para atender pacientes, ser treinado, dissecar cadáver, estar no laboratório. Sem isso, é totalmente impossível ter algum médico bem formado. Mas mais do que isso, como aumentou muito a expansão das escolas médicas, começou a ficar fácil passar no vestibular. Hoje em dia está comum a gente ver faculdade que não preenche as vagas. Então assim, tem mais vaga do que aluno interessado em fazer. E isso faz com que os alunos que entram nessas faculdades de base já sejam menos selecionados. De base são aqueles que não conseguiram passar nos melhores vestibulares. Porque assim, não dá para acreditar que alguém opta por pagar 10 mil reais numa mensalidade de uma faculdade que já não é lá essas coisas, em detrimento de uma federal que é de graça. Então assim, essas pessoas estão lá não por opção, não porque escolheram esse curso, mas sim como última opção. Então são pessoas que já não têm uma base de estudos boa. Entram numa faculdade que não é boa. Estão num ambiente de pessoas que não são estudiosas. Qual a chance disso dar certo? E a troco de quê? Sinceramente, não dá para acreditar que alguém acha que ter mais médicos só por ter pessoas com carimbo seja algo que vai fazer alguma diferença, pelo menos não positiva. E a grande verdade é que apesar desses números que são assustadores e catastróficos, todo mundo olha para isso paralisado e não faz nada. Tem o projeto da OAB da Medicina que vai obrigar médicos a passarem numa prova para atuar, mas isso ainda não está sancionado, não se sabe se isso vai ser só para quem não entrou na faculdade. Muito provavelmente milhares ou centenas de milhares de médicos vão se formar antes disso de fato entrar em ação. Tem o CRM tentando barrar esses médicos que não passam na prova de tirar o CRM, mas tudo muito incipiente e todo mundo olha para o problema e fala: meu Deus, isso é um problema sem solução, não tem o que fazer. Eu consigo aqui pensar num exemplo muito prático e claro dos Estados Unidos e do Canadá que resolveria o problema. Hoje em dia, você, uma vez se forma médico sem nenhuma especialidade, você está livre para atuar na medicina, você pode inclusive abrir a cabeça de uma pessoa e operar o cérebro dela, não tem nenhuma legislação que te impede de fazer isso, uma vez sendo médico. Então o primeiro passo, na minha opinião, é obrigar todos os médicos, pelo menos aqueles formados nos últimos 5 anos, a ter pelo menos uma residência. Para quem não sabe, a residência é um processo que dura no mínimo 2 anos de formação, com no mínimo 60 horas semanais de vivência prática supervisionada em uma especialidade. Só de fazer isso, a gente obrigaria esses médicos a treinar mais. Mas mais do que isso, passar numa residência médica no Brasil é muito difícil. A prova de residência é muito concorrida. Então, você já selecionaria os melhores, que são aqueles capazes de entrar num processo de residência. Aí você teria uma peneira de base das pessoas que passaram na prova e uma segunda peneira que é obrigar esses médicos a terem um treinamento. Se a gente fizesse isso, nós não sairíamos do país com uma saúde ruim para o melhor do mundo, mas a gente impediria médicos totalmente despreparados de entrar no seu posto de saúde, de entrar no pronto-socorro. Porque a grande verdade é que quem é bom
quem se destaca, quem vem de grandes faculdades, quem tem uma boa formação, não vai ficar no SUS. Não vai receber metade para atender o dobro de pacientes, está num ambiente inóspito. Ele vai para o consultório particular, ele vai começar a cobrar mais caro pelos procedimentos. Quem tem dinheiro para pagar não vai querer se arriscar no SUS, vai querer ir no cara que é bom. E aí, inevitavelmente, quanto mais médicos são despejados no nosso mercado, mais as pessoas estão vulneráveis, mais aquelas que não podem pagar, mais elas vão sofrer, mais elas vão estar sujeitas ao atendimento de profissionais que não estão preparados. A grande verdade é que quem tem dinheiro não vai sofrer com isso. Quem vai sofrer é justamente aquelas pessoas que antes não tinham acesso a médico. Só que o grande problema é que um médico mal formado é mais perigoso do que nenhum médico. O potencial destrutivo de um médico é muito grande. E se ele não sabe o que está fazendo, ele pode fazer muita besteira. Eu, como médico, morro de medo de ir num profissional que eu não conheço, porque eu sei do potencial destrutivo que um médico pode ter. E, sinceramente, se você é médico e está preocupado, está ansioso, frustrado com o mercado de trabalho, cara, se você fizer o mínimo, você vai se destacar. É muito fácil, a maioria não sabe nem falar direito, não sabe como se comunicar, não tem capacidade de entrar numa prova e fazer uma boa especialização. Então assim, se você fizer o mínimo, quem tem dinheiro para pagar vai lutar por você, porque você é muito raro. Quem devia estar preocupado é quem tem que ir no pronto-socorro, quem tem familiar que não tem convênio, quem vai ter que depender desses profissionais mal formados. Nós que somos médicos bem formados, vamos nadar de braçada. Essa é a grande verdade. Então assim, se você é médico, faça uma boa formação, invista na sua oratória e invista nas suas redes sociais. Não tem erro, você vai se destacar. Agora, se você é uma pessoa comum, que tem familiares, tem pessoas que você ama, você sim devia estar em pânico e devia estar na rua, brigando para que essas escolas médicas de baixa qualidade fechassem. É você, que não é médico, que não está interessado na medicina, que devia estar brigando por isso.